Boa noite. Queria pedir a todos que tomem seus lugares. A gente vai começar a nossa sessão em 1 minuto. Boa noite a todos. Sou Vitória Almeida e co-presidente da 5ª edição da Brasil Conference. Sejam bem-vindos ao painel Mais Debate, a visão do Brasil pós-eleições. Boa noite, meu nome é João, também sou um dos co-presidentes da Brasil Conference esse ano. Antes de chamar ao palco os nossos painelistas, eu queria contar em 1 minuto para vocês de onde veio a ideia de fazer esse painel. Quando a gente começou a organizar esse evento, lá em setembro, a gente pensou, não sabemos ainda qual vai ser o governo federal, não sabemos o resultado da eleição, mas aconteça o que acontecer, certamente a partir do dia 1º de janeiro, vai começar aquele velho debate entre quem é governo, quem ganhou a eleição e a oposição. E a gente vai perder, a partir dali, a riqueza de visões e de projetos de país que a gente tem a oportunidade de debater durante as eleições nacionais. Então foi ali, antes de saber o resultado das urnas, que a gente decidiu criar esse momento para os candidatos a presidente que não venceram a eleição, mas que representam a visão e a opinião de milhões de brasileiros, tivessem a chance de dar a opinião deles sobre como eles estão vendo o momento do Brasil, nessa data, inclusive simbólica, aí, de mais ou menos 100 dias de governo da nova administração. A gente convidou todos os candidatos mais votados do pleito, e a gente ficou muito feliz que 3 deles puderam comparecer e tiveram agenda para o nosso evento. Em primeiro lugar, eu gostaria de chamar ao palco Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin foi prefeito de Pindamonhangaba, sua cidade natal, o mais jovem prefeito da cidade, e foi 2 vezes governador do estado de São Paulo, o que faz dele o político que por mais tempo governou o estado desde a redemocratização do Brasil. Geraldo Alckmin foi também candidato à presidência da República pelo PSDB no ano passado e é o presidente do mesmo partido atualmente. Gostaria agora de chamar ao palco Ciro Gomes. Ciro foi deputado estadual e federal, foi também governador do Ceará. E ano passado eu fui encarregado de introduzir um painel que também tinha o Ciro nesse mesmo evento aqui. E eu, no esforço de ser um bom anfitrião, citei vários números muito positivos da gestão do Ciro como governador. Para minha surpresa, em algumas horas, o vídeo da minha introdução estava numa página do Facebook não oficial de apoio ao Ciro, com a legenda: se você quer saber quem é Ciro Gomes, assista esse vídeo. Evitando repetir o incidente do ano passado, me limito a dizer que o Ciro foi candidato à presidência pelo PDT em 2018. Convido ao palco agora Henrique Meirelles. Henrique foi presidente do Banco Central e ministro da Fazenda. No setor privado, foi presidente do Bank Boston e chairman do Lazard Américas. Em 2018, foi candidato à presidência da República. E para moderar esse painel, convidamos Andréa Sadi.
Andréia foi repórter pelo Estadão, Portal IG e Folha de São Paulo. Hoje é repórter especial da TV Globo, Globo News, comentarista da CBN, colunista do G1 e tem seu próprio programa na Globo News, Em Foco com Andréia. Obrigada. Cavaleiros. Vocês estão ouvindo o meu microfone? É um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui mediando esse debate com Henrique Meirelles, Ciro Gomes e Geraldo Alckmin. Como eles falaram ali, eu queria começar essa introdução, o começo do debate, falando sobre os 100 dias do governo Bolsonaro, 100 dias da eleição do presidente. Queria começar pelo governador Geraldo Alckmin, daqui para cá, fazendo uma reflexão. Na avaliação de vocês, em que momento vocês perceberam na eleição que vinha essa onda do presidente Bolsonaro e o que vocês fariam diferente na eleição, olhando de lá para cá? Olha, primeiro cumprimentá-la, Andréa Sadi, cumprimentar o Ciro, o Dr. Meirelles, saudar aqui todos vocês da universidade, MIT, do Harvard, todos os convidados. Uma campanha totalmente atípica. Primeiro, a prisão do Lula. Antes disso, o impeachment da Dilma. Então, o PT se vitimizou, até a facada no Bolsonaro. Aí o Bolsonaro se vitimizou até acabar a eleição. Não houve um debate, né? Não houve nenhum debate, ninguém sabia o que se pensava. Poucos dias antes da facada, nós tínhamos subido 2 pontos, Bolsonaro caído 2 pontos. O nível de exposição foi de tal ordem, em razão disto, que na semana seguinte ele cresceu quase 3, 4 pontos. E depois, no segundo turno, voto anti-PT. Quer dizer, não há dúvida que no primeiro turno tem muitos candidatos, o eleitor escolhe. No segundo turno ficam 2, o eleitor rejeita. O que a gente observa? Há um clima favorável de início de governo, né, do início do governo, uma torcida para que dê certo. Estranhamente, um derretimento muito rápido, em pouco mais de 3 meses, pesquisa que eu vi ontem, o ruim e péssimo já acima do ótimo e bom. Então, um derretimento de confiança, de expectativa preocupante, e tem que agir rápido. A agenda mais emergente é a da reforma da Previdência, pela gravidade da questão fiscal. O país já vem de vários anos de déficit primário, né, coisa que não existia até poucos anos atrás. A herança do PT foi muito dura no desequilíbrio das contas públicas. A reforma da Previdência, que interessa é a idade mínima e tempo de transição, ela é muito complexa, muito detalhista, mas o mais importante é a idade mínima e tempo de transição. Eu sempre defendi um regime geral de previdência único para todos os trabalhadores. Há uma mudança demográfica espetacular no Brasil. Para quem chega aos 65 anos de idade, a expectativa de vida média hoje no Brasil para homem é 81 anos e para mulher é 85 anos de idade. A agenda fiscal, sempre defendi na campanha, acho que os meus companheiros aqui de debate também, uma simplificação de 5 tributos, ICMS, CI, IPI, PIS, COFINS, um IVA, Imposto de Valor Agregado, e o caminho de um imposto de origem para consumo, como deve ser. A reforma política, hoje tem, Andréa, 16 partidos no Senado Federal e 22 partidos na Câmara dos Deputados. Então, há necessidade de mudar o sistema eleitoral. O sistema eleitoral de voto proporcional, ele estimula o corporativismo puro. Ou é distrital misto. Então, a necessidade da reforma política e uma agenda de competitividade. O Brasil ficou caro antes de ficar rico,
perdeu competitividade e precisa ter uma agenda de competitividade com a reforma tributária, a questão do custo do dinheiro. Os Estados Unidos tem mais de 4.000 instituições de crédito, custo do dinheiro, logística num país continental como é o Brasil, e, de outro lado, desburocratizar. Há uma grande preocupação com a questão da política externa, totalmente errática, um mundo que é asiático, né? A Ásia já é hoje a maior população do mundo, grande centro econômico. A China é o maior investidor no Brasil. Você entrar de maneira caudatária na política do Trump, caudatária, criando sem nenhuma necessidade um atrito com o mundo árabe, que é o grande comprador do que nós temos que vender, do setor mais dinâmico da economia brasileira, que é o agronegócio brasileiro, é uma coisa inadmissível. Então, eu vejo que há um momento de expectativa de um lado. Nós do PSDB não vamos participar do governo, não vamos ter cargo no governo, não vamos fazer parte da base, mas vamos votar os projetos de interesse do país de maneira coerente, né? Votar para ajudar o país a poder recuperar o que interessa, que é emprego, renda e crescimento. Essa tem que ser a agenda. Mas estão discutindo se o nazismo é de esquerda ou é de direita, né? Estão discutindo se o golpe foi golpe ou não foi golpe. Uma agenda velhíssima. Não tem nova e velha política, tem má e boa política. Boa política não envelhece. Quem recuperou o Estado de São Paulo foi Franco Montoro, um homem no final da sua jornada política. Nós precisamos recuperar a política como arte e ciência ao encontro do bem comum. Fico muito feliz de ver os jovens fazendo políticas públicas, se interessando por essa política com P maiúsculo, porque ela é que vai resolver os nossos problemas, fortalecer a democracia, estimular a participação e fazer a economia andar, gerar emprego, renda, que é o que interessa para a população. E agradecendo aqui, a primeira vez que eu participo, honrosamente participar aqui e agradecer a audiência de todos vocês. Muito obrigado. Obrigada, governador. Eu vou passar para o Ciro, mas só para avisar que vocês podem fazer as perguntas e eu vou recebendo aqui e vou transmitindo para os convidados. Vou passar para o senhor, mas se o senhor pudesse responder também vou fazer essa coisa que jornalista faz, né? Vou pegar uma carona, o senhor sabe. O governador... A culpa é sempre da imprensa. É sempre, eu sei. O governador falou aqui sobre o PT, essa polarização na eleição, mas eu tenho uma dúvida, eu queria que o senhor esclarecesse. Não foi mais uma campanha daqueles que tentaram se agarrar ao centro? E o senhor pode responder, mas deixa eu concluir. Não vai repetir aqui o que o senhor fez comigo na Globo News. Vou sim. Porque foi o PT, um anti-PT e o PT. Mas muitos deles, inclusive o senhor, tentaram ali se agarrar ao centro quando claramente o eleitor estava dizendo não, a gente quer uma coisa ou outra coisa. Então eu queria que o senhor fizesse a explanação com base nos 100 dias, mas também respondesse a essa. Assim, a primeira questão era o que podia ter sido diferente na campanha. Eu quero pontuar isso porque isso é crítico para o futuro, para a compreensão do Brasil de hoje e para o futuro. E faço com muito prazer, cumprimentando a você. Quando eu vou na Globo, eu brigo com jornalista, não tem conversa. Eu vou lá uma vez a cada 4 anos à força dos critérios, então, paciência. Já aqui em MIT Harvard, eu sou um pouco mais freguês, mais assíduo e tal. E hoje eu estou especialmente feliz porque reparto a discussão com 2 grandes brasileiros, porque eu tenho estima, respeito, admiração, embora discorde quase que em tudo, o que não faz abatar minha estima e minha admiração, que é com que eu quero de fato saudar o Geraldo Alckmin, o meu estimado amigo Geraldo Alckmin e o meu estimado amigo Henrique Meirelles.
Veja, uma eleição, na minha opinião, com todas as experiências que eu já vivi, uma eleição majoritária, ela tem é um foguete de 3 estágios. O primeiro estágio, meio que já está dado. Trata-se de mudar tudo que está aí, conservar um pouco, mudar muito, conservar muito, mudar um pouco e tal. Na onda no Brasil, turbinada por um antipetismo, que foi o dominante, a força política até hoje, está se esgarçando, mas até hoje a força política mais poderosa no Brasil é uma força para negar, é o antipetismo. Então, o antipetismo que não foi muito bem percebido na campanha. A campanha do Alckmin talvez tenha visto mais cedo, não tinha muito jeito para ele, porque ele é do PSDB, então eles fizeram mais ou menos a mesma coisa, os dois partidos juntos, PSDB, o PT herdou, O PT herdou do PSDB, não o Geraldo Alckmin, que não teve, o Brasil não teve o privilégio de ter um grande administrador, mas pegou o Fernando Henrique, que quebrou o Brasil, vamos ter clareza, o Fernando Henrique quebrou o Brasil 2 vezes, levou o Brasil ao Fundo Monetário Internacional, os maiores acordos, fez a lei de propriedade intelectual mais entreguista da história do mundo capitalista, tudo porque estava entregue, entregou o Civan de forma imoral à Rachel americana, enfim, mas não quero mencionar isso, senão para fixar. E o PT reproduziu a vã ideia, que até hoje é um malefício para nós, de que a economia política de uma dada nação, seja ela qual for, pode ser posta num piloto automático imune à política. Então, no Brasil, inventamos como se fosse dogma de fé que a administração da economia política do país é câmbio flutuante, isso retórica, câmbio flutuante, superávit primário e meta de inflação. E o mundo se acaba. Você tem um choque de commodities, por exemplo, como aquela que aconteceu na mão da Dilma, e ela até hoje não está entendendo bem o que aconteceu, Sim, é concreto. Nós estávamos vendendo uma tonelada de minério de ferro, tinha enjoado da política e estava trabalhando na CSN. A gente estava vendendo, Geraldo, uma tonelada de minério de ferro na data que a Dilma tomou posse por $190. Quando ela foi derrubada, nós estamos vendendo a mesma tonelada por 38. E essa é a grande questão, mas vamos voltar. Então, o primeiro estágio do foguete era muda tudo. Então, todos nós nos colocamos ali. O Meirelles, que é um homem experimentado, não tinha a vivência política no seu mandato de deputado federal, e se colocou. O Amoedo achou que podia ir, porque todo mundo achava que o país ia mudar. Essa era a grande força, só que era uma força para negar, não era uma força para afirmar. Esse é o primeiro estágio. O segundo estágio tem a ver com a estrutura. E aí o que essa eleição revelou de absolutamente original foi que as estruturas ficaram todas com o Dr. Alckmin, todas, só que elas não valem mais nada diante das novas estruturas. Então os impulsionamentos criminosos que foram feitos pelo Bolsonaro, comandados aqui dos Estados Unidos, com dinheiro do sionismo radical, etc, etc. Ninguém pensa que isso é paranoia, não, porque eles cuidam de desmoralizar isso. Isso está sendo investigado, mas assim, os bilhões de reais, olha o que eu estou falando com B de bola, que irrigaram a guerra híbrida, porque o Brasil é um dos países mais relevantes do mundo. Nós somos um dos países mais relevantes do mundo. Quem hoje está dando entrevista lá no Brasil, já tirando a máscara, é esse Bannon, esse fascista que foi o assessor de marketagem do Trump, e depois brigou com o Trump, e agora está dando entrevista no Brasil, dizendo agora que o vice-presidente Mourão... Cadê a madeira? Que o vice-presidente Mourão... tem gente da esquerda conversando com esse homem, é um negócio inacreditável no nosso país, Então, que o Mourão tem que sair do governo, romper com o Bolsonaro e ir para a oposição. Esse Bannon dizendo que é o marqueteiro aqui do Trump, Então, esse segundo estágio mudou. Então, a internet... Por exemplo, a Globo relativizou completamente a importância, pela primeira vez. E errou profundamente, de novo, a grande mídia brasileira, que acha que pode exercitar uma tutela sobre a nação. E, pelo contrário, fez toda a agenda do Bolsonaro ser a mais interessante. Porque se nós falamos em emprego, salário, taxa de juros, inadimplência, aposentadoria, segurança, saúde, nós temos a audiência empática de 98% da população brasileira. Se nós, entretanto, falamos em piroca de... Uma madeira de piroca, agenda identitária não sei de quê, nós vamos perdendo audiência, porque nós somos uma nação hoje crescentemente evangélica, neopentecostal, dos movimentos carismáticos da Igreja Católica, e isso a gente precisa respeitar. É uma nação completamente diferente daquilo que era no passado. Esse é o segundo estágio. E o terceiro estágio é o candidato. Eu imaginava
não é, que eu podia representar essa linha de mudança, não é? Embora eu tivesse uma coisa real na minha história, que eu ajudei o Lula a vida toda. Então era completamente veraz a crítica que fizessem a mim, embora a minha fórmula de envolvimento já tivesse ficado muito claro que eu não aceitei mais ser ministro, já fiz críticas públicas à escolha do Michel Temer, etc, etc, etc. Mas o golpe, para mim, foi um golpe, né? O Ceará foi o único estado do Brasil que deu 2/3 dos votos contra. Eu tinha, portanto, no imaginário popular, uma certa aproximação com o PT, que me fazia colidir com o movimento principal, que era o antipetismo. Mas eu achava que o Bolsonaro era tão inconsequente, que eu conhecia, eu fui colega dele, na Câmara, 4 anos. Ninguém falava com esse cara. Eu era dos raros que o cumprimentavam, porque ele tinha dito que tinha votado em mim. Que quis engabelar o Geraldo, dizendo que votou nele também. É. Foram eleições diferentes. Isso não significa que neste ponto ele seja mentiroso como naqueles outros todos, não. Né? E aí o resultado prático, a facada. A facada eliminou a possibilidade da gente desmontar um candidato que não existe. Assim, com todo respeito, nós éramos 13 candidatos. Se você tirar, e eu não serei eu a mencionar, algumas 2 ou 3, no máximo, caricaturas, coisas engraçadas assim, você ficava com 10 cidadãos. Alckmin, 3 vezes governador de São Paulo, prefeito. O Álvaro Dias, se você quiser ser, vamos lá, conservador. Amoedo, neoconservador, com essa mole de novo, não sei o que e tal. Né? E a pior foi pegar o Zema, governador de Minas Gerais, com passaporte falso, comprado. Você acredita? A polícia da Itália pegou essa bomba agora. Tudo novíssimo, tudo novo. Né? Aí você tinha o Meirelles. Esse aqui, por exemplo, não tem ficha suja em nada. E eu disse para ele no começo, ele tem uma memória que ele pega o governo Lula, isso aqui é importante para a sequência do debate. Ele pega o governo Lula, eu fiz um exercício para calcular a taxa de câmbio, se fosse valor presente, quando o Meirelles tomou posse, estaria R$ 9,20. Os brasileiros que vivem de transferências de renda sabem o que significa se a taxa de câmbio hoje fosse R$ 9,20. E entregou para Dilma com 1,75. Como os preços são completamente sensíveis ao câmbio, mais cedo ou mais tarde, o que eles fizeram foi multiplicar por 4 a capacidade de consumo do povo brasileiro. Aí você entende. Só que não tinha sustentação, cuidaram de liquidar o resto de indústria que o país tinha, não é? Essa farra consumista, e fica uma maravilha. Não o Meirelles o culpado, isso é coisa do presidente da República. Pois bem, não podemos desmontar. Agora chegamos hoje. O antipetismo, quer dizer, o PT não é acusado de ser de esquerda, portanto não foi uma coisa direita, centro-esquerda. Há um sopro conservador, o Brasil não é imune a isso, mas a economia política brasileira, organicamente, precisa do Estado. Então você fica o seguinte, então os produtores de leite do sul do país, tudo reaça, ultraconservadores, Bolsonaro 99,8%. E a política do Bolsonaro, anunciada pelo Paulo Guedes, para ninguém entender, é que subsídio é uma perversão. E que o mercado é global e que nós devemos praticar eficiência e, portanto, o leite subsidiado da Europa tinha um antidumping no Brasil, eles revogam. Aí o leite subsidiado da Europa entra e destrói 400 mil famílias a renda da ordenha de gado, sem crise de abastecimento, sem problema de preço, sem nada. Depois conversa, quem foi que pediu para a gente tratar do assunto de embaixada do Brasil saindo de Tel Aviv para Israel? Aonde está essa discussão? Eu sou velho político, velho. Já fui na comunidade judia, trabalhava com um patrão judeu. Ninguém colocou isso, a não ser os acordos clandestinos com o sionismo radical e essa vassalagem vergonhosa ao Trump. Vergonhosa, é uma coisa nojenta. O filho na coisa só faltou voar na braguilha do Trump. O 02 ou 04, esse 02, 04, são 01, 02, 04, cada qual mais deslumbrado, cada qual tal, mexendo em coisa séria. Perdemos mercado. As exportações do Sul, André, caíram 48%. 48%, e, portanto, os preços caíram 32%. Resultado prático. Hoje, o governo Bolsonaro está simplesmente na antecedência de uma grande confusão. É o que vem por aí. Não é impeachment, não há força organizada para isso. Nós estamos na iminência de uma grande, brutal confusão.
Porque o problema real do Brasil é muito grave e muito complexo, e uma cabeça de, vamos dizer, de excelência técnica, que afinal de contas uma pessoa formada em Chicago, não é propriamente nem Tigrão nem Tchutchuca, é um cara qualificado, né? É assim, é aí que eu quero botar o debate, é um cara qualificado, parou de ler, não entendeu nada do que aconteceu em 2008, mas, porra, pera um pouquinho, é para conversar com o cara. Pois bem, o Brasil tem um déficit primário que está piorando, o Brasil tem uma equação fiscal em deterioração no quadro federativo que não tem solução para isso sem a União. Minas Gerais é insolúvel, Rio de Janeiro é insolúvel, Rio Grande do Sul é insolúvel, Goiás é insolúvel, Mato Grosso é insolúvel, Rio Grande do Norte é insolúvel, mas são 18 estados brasileiros que estão ilíquidos. São Paulo caminha. São Paulo caminha porque o Alckmin conseguiu a proeza de passar 9 meses sem pagar a dívida com a liminar do Supremo Tribunal e segurou o salário dos funcionários 4 anos. Assim, né, o São Paulo atravessou. Não, São Paulo ele tem direito de resposta a hora que quiser, né? Mas assim, ele fez para proteger São Paulo, não estou criticando, porque se faz irresponsabilidade, São Paulo estava como o Rio. E é uma opção, é melhor ficar como está do que ficar como o Rio, do que ficar como o Rio Grande do Sul. Portanto, não é uma crítica, vocês riram, mas é uma referência. Enquanto isso, o estado do Ceará tem a maior liquidez do país, mas isso é outra conversa, né? Um dos mais pobres do Brasil. Então, veja bem, o que está posto aí é um diagnóstico errado para um problema grave. E a interatividade política para a solução desse problema exigia transparência na compreensão do problema. Vamos pegar aqui a Previdência, que parece assim, e eu termino. Previdência no Brasil é chamada de a reforma. Quem gosta do português sabe que a é artigo definido. Então, é assim, é toda uma grande mentira de que a Previdência tem um problema e que existe a reforma. A Previdência tem um problema grave. A velha esquerda faz de conta que não tem, mas é simples de entender. Regime de repartição puro só restam 3 países na América Latina e no mundo: Brasil, Argentina e Venezuela. Não me parece ser boas companhias neste ponto, né? Então, e por que não funciona? Por que quebrou? Porque esse regime o trabalhador de hoje paga o aposentado. Isso funciona quando o mercado de trabalho é altamente jovem, a demografia é jovem, e o mercado de trabalho é altamente formal. Coisa que nós perdemos, as duas coisas. O Japão levou 110 anos para ter 30% da população acima de 70, o Brasil levou 40 para ter 30% da população acima de 70. Acima de 70 os dois. Porque a crise se arrasta desde os anos 80 e nós não damos cabimento de equacioná-la. Quero discutir isso aqui hoje à noite com essa ilustre contribuição aqui, né, dos mais qualificados do que eu. Depois você tem o mercado informal de trabalho. O Brasil hoje tem 32 milhões de brasileiros na informalidade. E a reforma trabalhista, né, de boa fé o nosso amigo Meirelles achou que ia criar 6 milhões de empregos, cuidou de legalizar, né, a selva no mercado de trabalho brasileiro, subtraindo da Previdência mais receita. Então, resultado prático, o Brasil não tem mais como sustentar essa Previdência que está aí. Agora, solução para isso? Primeiro, pacificar o diagnóstico. A velha esquerda diz que a Previdência não tem déficit. E a direita tosca diz que a Previdência tem 200 bilhões de reais anuais de déficit. Como é que a gente toca um debate desse jeito? Percebe? Vocês são todos estudantes. Aqui, a primeira coisa que se impõe é o método. Sem a premissa não se desenvolve o silogismo, não é assim? A lógica também, né? Então, como é que a gente chega a esse número? É porque a Previdência foi quebrando ao longo do tempo e foi criada uma bacia de vetores para financiá-la. Esta bacia, até 3 anos atrás, pagava a Previdência. De 3 anos para cá, porque despencou a receita da Previdência, tem um déficit hoje de 50 bilhões. Porém, o governo Fernando Henrique, que já estava vendo isso cair, inventou um negócio muito imaginoso, chamado DRU, Desvinculação de Receita da União. Então pega 20% de todas as receitas da Previdência, tira da vinculação e joga no saco sem fundo da dívida brasileira, que já passa de 5,6 trilhões de reais. 25% dela, coisa absolutamente original, que não tem um manual de economia, nem em MIT, nem em Chicago, nem em Harvard, nem em lugar nenhum do planeta,
26% vence em 4 dias. Num negócio fraudulento chamado Operações Compromissadas do Banco Central. Sem nenhuma transparência, completamente opaco, tudo escondido, está lá, acontecendo. Isso vence em 4 dias. E não há situação fiscal que dê equação a isso. Não há, pode inventar a reforma que quiser, se a situação patrimonial do país tiver esse perfil. Tanto que o governo Lula passou 8 anos com superávites cavalares na história do capitalismo mundial, não tem esse precedente. 8 anos de superávit médio de 2,5%, né? Superávit primário de 2,5%, dívida, do seu ponto de vista nominal, explodiu. Embora como proporção do PIB tenha caído e já explodiu na mão da Dilma, que continua sem saber nada do que aconteceu. O trem passou, ela não viu nada. Então, o grande problema do Brasil é esse. E a Previdência tem 2 tarefas, e eu termino. E nenhuma das 2 está considerada. A primeira, garantir dignidade aos aposentados, é uma óbvia. Mas a segunda é atacar um problema estrutural mais grave do Brasil, que é a nossa tradição de baixíssimo nível de formação bruta de capital. Então, a grande ferramenta moderna no mundo de elevar a poupança doméstica, sei o que não há desenvolvimento sustentado, é o conjunto de poupanças compulsórias ou voluntárias que a população trabalhadora tem feito no mundo. No caso brasileiro é o seguinte, pergunta ao povo do Banco do Brasil, Previ, da Caixa Econômica, FUNCEF, ou da Petrobras, Petros, com todas as bandalheiras que se fazem ali, no governo Fernando Henrique e governo Lula, igualzinho, a roubalheira generalizada e tal, com tudo isso, nenhum deles quer mudar de regime. Pergunta se eles querem ir para o RGPS, o Regime Geral de Previdência. E o Brasil não teima em seguir discutindo que o problema nosso é parametrização. Não é. Não é parametrização, porque o Brasil é muito diferente. Uma mulher nordestina rural não vive 62 anos. Eu não posso equiparar essa idade mínima a um trabalhador intelectual do ar-condicionado. Um policial dá 40 anos de correr atrás de bandido, onde é que já se viu isso no mundo? Um professor dá 40 anos de aula, onde é que já se viu isso no mundo? Pessoas que lidam com atividades insalubres e perigosas por natureza delas mesmas, como é que pode ter o mesmo regime? E aí não manda ver, como tem uma verdade de que é preciso equilibrar, você manda a coisa com casca e tudo, sem conversar com ninguém. Ninguém conversou com ninguém, surpreendeu todo mundo, manda um pacote cheio de pegadinha. Por exemplo, tem uma pegadinha lá, doutor Alckmin, Meirelles, que permite que, por lei complementar, desconstitucionaliza, reduzam-se as idades de aposentadoria dos magistrados dos tribunais superiores. Com isso, o Bolsonaro, igual como fez o Chaves, nomeia 6 ministros do Supremo Tribunal Federal. Nós vamos votar contra 100% dessa reforma, se eles não quiserem abrir uma discussão para corrigir isso, e aí temos propostas alternativas. Tem muita pergunta aqui já, as minhas, eu sabia que isso ia acontecer, falei para os senhores, eu vou tentar fazer um combo aqui, vou passar para o ministro Meirelles, que tem uma específica para o senhor, mas o Ciro falou sobre a reforma que o senhor teve que aprovar quando estava no governo, e a gente já conversou um pouco sobre isso, vou pegar um outro gancho, que é a articulação política. Como é importante ter a primeira entrada do próprio presidente ali, de fato, de alma, para aprovar as medidas que o governo que estiver em vigor estiver interessado. Queria que o senhor falasse disso do ponto de vista da experiência do senhor para aprovar as reformas no governo anterior. E tem uma pergunta específica aqui para o senhor, que é o seguinte: como o senhor avalia o ministro Paulo Guedes e o que o senhor teria feito de diferente nesses primeiros meses e com o que o senhor concorda? Um combão, né? Obrigado, André. Prazer estar aqui, meu amigo Ciro, o companheiro Geraldo Alckmin. Nós, em primeiro lugar, realmente estamos vivendo um momento extremamente importante no Brasil, em que nós estamos discutindo essas questões fundamentais, né? Seja essa questão da Previdência, seja essa questão trabalhista, seja a questão do comércio exterior, todas essas discussões que, independentemente de pontos de vista, foram aqui endereçadas, né? Seja pelo Ciro, seja pelo Geraldo. Quer dizer, nós temos aqui o país passando por um momento de discussões fundamentais, né? Começando com a sua primeira pergunta, o que aconteceu dentro do processo eleitoral, acho que é exatamente o conhecido por todos. Nós tivemos
uma situação que o país estava vindo muito conflagrado de uma gestão da Dilma, de uma crise econômica e de um processo de impeachment, onde isso gerou uma polarização muito grande. E nós entramos na eleição com esta polarização enorme, e aí que foi agudizada por uma série de coisas, como inclusive já mencionado, a questão da prisão do Lula, o problema também da facada e toda uma série de outras coisas, não? E dentro desse quadro, isso tudo foi colorido exatamente por essa nova realidade do mundo hoje, que estão todos começando a se adaptar. Vocês estão aqui no MIT, aqui tem o Media Lab, onde foi criado aqui, inclusive, o internet, né? Foi aqui, então vocês estão vivendo aqui exatamente esta essência, inclusive, dessa revolução de comunicação, né? Quer dizer, então, o fato concreto é que, então, nesse processo teve também exatamente uma emergência nova, que foi exatamente a comunicação virtual, comunicação direta e não passando pelo bom ou pelo mal crivo da imprensa. Quer dizer, evidentemente, aqui, por exemplo, tem você intermediando, né? O jornalista escreve, você pode discordar da opinião do jornalista, pode concordar com a opinião do jornalista ou não, mas de qualquer maneira existe alguém que está intermediando o processo, fazendo, cada um tem o direito de falar, vai e fala diretamente, mas também existe todo um processo aí, digamos, onde existe um crivo. Você não pode dizer o que você quer, normalmente, para o jornal. Pode até falar o que você quer, mas isso é objeto de crítica. O jornalista vai dizer, olha, isso aqui não faz sentido, ou faz, quer dizer, então existe um certo, digamos, certos limites. Evidentemente, na mídia social, não. Cada um bota o que quiser, a hora que quiser, do jeito que quiser, etc. E não há nenhum crime. Muitas vezes não se sabe nem o que está circulando. Muitas vezes você descobre que está circulando não sei o quê, e já foi visto por alguns milhões de pessoas, e aí todo mundo correndo atrás do que está sendo falado, do que não está sendo falado, etc. Existe aí hoje uma série de discussões, inclusive nos Estados Unidos, principalmente na Europa, sobre essa questão, no Brasil um pouco, mas o fato é que é um fenômeno novo. E nós estamos agora vivendo exatamente esse fenômeno no Brasil, com todas as consequências disso. Eu acho que nós temos que, de fato, olhar a essência do problema brasileiro. Quer dizer, nós estamos aqui na conferência sobre o Brasil, olhando o futuro. Então, o que nós temos que ver? Nós temos que ver o que foi o Brasil nos últimos anos, nas últimas décadas, e o que será o Brasil do futuro. Esse Brasil que vocês vão viver, trabalhar e ser protagonistas. Então, eu acho que é esta a visão aqui desta conferência, olhando para frente, principalmente, né? O que será o Brasil? O que será o Brasil que vocês vão encontrar e vivenciar nas próximas décadas? Para onde está indo esse país? Né? E, para isso, é olhar de onde veio. O Brasil, evidentemente, do ponto de vista político, houve já um debate aqui, onde o Fernando Henrique e os outros fizeram uma avaliação aí política das últimas décadas, etc. Não é isso que é o objeto dessa discussão, evidentemente. Mas, se nós olharmos aqui, nós vamos ver que o Brasil teve crises recorrentes durante décadas. O Brasil, de tempos em tempos, tinha uma crise. Essas crises tinham duas raízes básicas e tinha uma consequência de política econômica fundamental. Quais eram as raízes da crise? Nós tínhamos crise, seja por falta de moeda forte para comprar, para importar, para pagar as coisas que o Brasil precisava, que eram as chamadas crises de câmbio, né? E tinha uma consequência importante, que era a inflação. Tem até uma frase famosa de um economista brasileiro, etc., foi ministro da Fazenda, professor de economia, que foi Mário Henrique Simons, que dizia que é importante ter cuidado porque a inflação aleja e o câmbio mata. Era a visão dele. Então, mas tinha uma razão, porque de fato um país, e alguns
inclusive países latino-americanos, enfrentaram, ou alguns até enfrentam de tempos em tempos esse problema, fica sem moeda, né, de outro país, é o que se chama crise cambial, né, historicamente, mas não é uma crise de taxa de câmbio, mas é uma crise de falta de moeda, de fato, para comprar. Então o Brasil viveu algumas vezes, de tempos em tempos, tinha essa crise de câmbio. E tinha também uma crise fiscal. De vez em quando o país tinha um problema de pagar dívida mesmo. Nós tivemos aí coisas tipo plano Collor, plano isso, plano aquilo. Nós tivemos planos diversos, plano verão, plano feijão com arroz, plano cruzado, todo tipo de plano no Brasil. Mas a ideia básica, no fundo, as raízes eram exatamente essa. Muitas vezes você tentava lidar com a consequência. Os preços estão subindo, congela preço. Bom, dava errado, é evidente. E tudo isso foi, mas na realidade as raízes eram estas duas. Não se fala mais em crise cambial ou possibilidade de crise cambial no Brasil. Isso é uma vantagem, tá certo? É uma vantagem importante. O Brasil hoje construiu uma reserva internacional que faz com que ninguém, hoje, especulador internacional, grande fundo de investimentos, etc., ou hedge fund, ou seja lá o que for, vai apostar contra o Brasil. Não existe mais isso, porque o Brasil tem reservas suficientes para se proteger e para enfrentar qualquer ataque especulativo contra a moeda, que antes era um problema, era uma ameaça constante ao país. De vez em quando, políticos, etc., falava grosso, falava bravo e tal, etc. Mas não adiantava. O Brasil, de tempos em tempos, tinha crise, de vez em quando decretava uma moratória externa, também acabava depois renegociando. Por quê? Porque tem que negociar com o resto do mundo, tem que viver. Então, tudo isso o país superou. Por quê? Porque construiu reserva, enfrentou o básico. E aí, nos primeiros 10 anos aí, dos anos 2000, etc., o Banco Central construiu uma reserva internacional sólida que o Brasil eliminou este problema. E criaram os instrumentos, independente de qualquer coisa, para controlar a inflação, né? Independentemente de se concordar ou discordar com determinada política feita, etc., mas o fato, em determinado período, mas o fato é que os instrumentos foram desenvolvidos e mostrou-se que podia controlar a inflação, que pode controlar a inflação no Brasil. Tanto que antes tinha essa dúvida, não, o problema inflacionário brasileiro é uma coisa diferente, não é possível controlar, ninguém entende o que era, como se fosse uma característica nossa, né, que nós tínhamos uma propensão a ser inflacionário, né? E isso foi resolvido, mostrou-se que não, que com política adequada o Brasil pode sim controlar a inflação, independente de achar que foi errado, foi certo, isso aqui podia não ser assim, podia ser assado. O fato é que o instrumento está lá, o instrumento funciona. Mas restou o problema fiscal, né? Depois de tudo isso, mas de vez em quando nós tínhamos uma crise fiscal. E nós tivemos uma crise fiscal importante no governo Dilma, independentemente das causas, para lá, para cá, como é que foi, fez isso, não fez aquilo, mas o fato concreto é que, de fato, a crise de confiança foi muito grande, as pessoas pararam de comprar crédito, porque as pessoas ficavam com medo do futuro, os investidores pararam de investir, as empresas pararam de investir, comprar máquinas e equipamentos, criou-se uma situação extremamente perigosa no país e, de uma certa maneira, inusitada. Quando nós chegamos, por exemplo, em 2016, nós enfrentamos uma situação no Brasil que não está aqui nos livros textos de economia que vocês estudam aqui como sendo o caso clássico. Normalmente, você tem um país que está em recessão, como o país entra em recessão profunda, desemprego aumenta, o problema aí é a queda da inflação e o risco da deflação. Ou vice-versa, e o risco da inflação, que o Brasil sempre tinha vivido lá atrás. O Japão lutou contra a deflação há anos, e aqui o Fed americano, o Banco Central Europeu, fizeram um trabalho grande para tentar evitar que os preços caíssem.
porque aí é um problema. Preço caindo. Isso aconteceu no Japão, por exemplo. Preço caindo, o consumidor muitas vezes não para de comprar. Eu vou deixar para comprar lá na frente, porque o preço vai ser menor. Então, isso tem consequência grave. Então, o que acontece, então, com esse processo todo? Desse processo todo do mundo, criaram-se condições favoráveis. Mas o Brasil quebrou a regra naquela época. Nós tínhamos, ao mesmo tempo, um desemprego que chegou a 14 milhões de pessoas, trabalhadores desempregados. Nós tínhamos uma recessão. Em maio de 16, em 12 meses, o produto brasileiro tinha caído 5,2%. Foi a maior recessão da história do país, desde que o PIB tinha começado a ser medido em 1901, ou por aí. E ao mesmo tempo, inflação elevada. E, ao mesmo tempo, juro elevado. Alguma coisa aí que estava estranho, não estava funcionando. Depois, evidentemente, diagnosticamos aí qual era a razão. É porque, além desse processo clássico, nós tínhamos todo um processo de intervencionismo na economia, de voluntarismo, uma série de coisas. O fato é que as pessoas, aqueles formadores de preço, seja grande empresa, formador de preço, seja o pequeno, lá o açougueiro, padeiro, etc., todo mundo tinha medo de que houvesse intervenções no mercado. Então, mesmo com as vendas caindo, subiam o preço, porque não achava que ia haver inflação, etc., etc. O que aconteceu, então, com isso? Então, o país estava numa situação, de fato, inusitada e péssima. Muito bem. Aí que se enfrentou o problema básico, que ainda, de fato, era o que estava não só levando o Brasil, naquele momento, a uma recessão, mas era o que levava a crises recorrentes, que foi o problema fiscal. Independentemente das discussões, etc., o fato é que, com a aprovação de um limite para o crescimento dos gastos e etc., e outras coisas fundamentais, como a questão dos juros do BNDES, criando sistemas não arbitrários para fixar uma série de coisas, deu uma regularidade, uma racionalidade, digamos. A economia, o país voltou a crescer. Então, nós saímos da maior recessão da história e criamos as condições para o futuro, né? Porque ganhamos tempo para resolver o problema fiscal, que virá, não há dúvida, se não resolver de uma forma ou de outra o problema da Previdência, né? Não vamos entrar aqui no problema da discussão da Previdência, que não é o objetivo, porque, inclusive, tem muita coisa que é discutida. Não, o problema lá da questão rural, como mencionado, mas aí você é a professora que fica em pé o dia inteiro e vai pagar e vai trabalhar o mesmo número de anos de quem está sentado trabalhando, ou não, e a quem está lá no campo trabalhando no sol a sol, e quem está na mina de carvão, como é que faz? Mas qual é o quanto tempo? dá para ceder, ministro? Porque o próprio presidente já disse que dá para ceder em alguns pontos. Rodrigo Maia, presidente da Câmara, também disse que dá para ceder em outros pontos. Qual é a reforma, quão enxuta essa reforma pode ficar para que ela resolva os problemas fiscais do país? O problema fundamental aqui, André, é o seguinte, também é uma boa pergunta. A questão tem de duas ordens aqui, são duas questões diferentes. A primeira delas é muito simples. As despesas de previdência hoje ocupam quase 60% do orçamento. Então, é um problema grande, crescendo, independente de qualquer coisa. Então, o que nós temos que fazer é assegurar a todo brasileiro que receba a sua aposentadoria, porque teve países aí que quebraram e não pararam de pagar a aposentadoria, Grécia, Portugal, etc, etc, etc. Então, a primeira questão é essa. Tem que se fazer pontos fundamentais, quer dizer, a reforma tem que ser suficiente, com idades mínimas, inclusive, independente de discutir, o que eu estou procurando é retirar a discussão específica. Não, mas o fulano de tal, a pessoa que trabalha na mina de carvão, e aí ficar discutindo isso. Não, vamos tirar esse tipo de discussão. Mas tem que se estabelecer idades, porque, de fato, o problema é que nós temos uma previdência, cuja foi mencionada. O Japão,
pelo ciclo, corretamente é uma boa comparação. O Japão tem vários problemas, mas uma delas é o seguinte: a idade média hoje do japonês é muito maior. No entanto, despesa com previdência, com percentagem do PIB no Japão e no Brasil hoje são parecidos. Então nós temos que resolver esse problema, isto é, nós temos que baixar com o tempo as despesas da previdência com percentual do produto. A segunda coisa é a questão da igualdade. Pouca gente fala nisso, mas os 20% de menor renda no Brasil tendem a se aposentar majoritariamente por idade. Por quê? Porque ele não consegue contribuir durante 35 anos. Então, ele vai se aposentar aos 65. Hoje, que é o que está na Constituição. Ou 35 contribuição ou 65. Homem. Muito bem. E mulher 60. Como está hoje. Quem se aposenta mais cedo? Quem consegue contribuir os 35 anos ininterruptamente, que são as rendas mais elevadas. Então, o que acontece? A camada de renda mais baixa tende a majoritariamente se aposentar por idade de 65. Quem se aposenta mais cedo por tempo de contribuição, 70% a 80% percentual de renda mais alta. Então, nós temos um problema social, de fato, a resolver. Então, tem que se colocar a idade mínima, independentemente de definir idade mínimas diferentes. Não se pode ter... Um cidadão, por exemplo, uma vez eu recebi uma mensagem do cidadão, né, me mandou por uma mensagem no telefone dizendo o seguinte, dizendo, olha, eu contribuo desde os 18 anos de idade e tenho planos de me aposentar, sempre tive plano de me aposentar aos 53. E eu não gosto de trabalhar. Eu prefiro aposentar e gozar a vida. Então, por que o senhor quer que eu trabalhe mais tempo? Eu respondi a ele, falei, não, por mim você pode se aposentar aos 40 anos de idade, não tem problema nenhum, não. Por mim você pode aposentar a hora que você quiser. Agora, eu tenho um problema. É que quem paga a sua aposentadoria é o dinheiro público, que é o povo brasileiro. E o povo brasileiro está passando dificuldade. Então, é esta a questão que nós temos que resolver, que é uma questão de ordem, em primeiro lugar, de justiça social mesmo. Às vezes, as mais altas aposentadorias são aqueles que se aposentam mais cedo, porque conseguem os 35 anos de contribuição, em primeiro lugar. E, voltando ao que eu estava dizendo desde o início, isso leva, juntamente com uma série de outros fatores, não é, ao problema fiscal, que é um problema que de vez em quando nós temos, tempos em tempos, nós temos uma crise fiscal. Então nós temos que resolver esta questão definitivamente, criando uma situação que vá aos poucos permitindo que esse problema seja equacionado. E que o Brasil aí possa crescer de forma consistente. Mas aí nós temos que, de fato, enfrentar as reformas de produtividade. O Brasil precisa produzir mais e melhor. O Brasil já houve uma época em que a produtividade média do trabalhador brasileiro era 50% do americano, com todas as dificuldades, né? Da educação, das condições de vida. Sabemos, todos aqui vivemos, sabemos isso, sabemos a dificuldade, regiões, problemas regionais do Brasil. Temos aqui um ex-governador de São Paulo, um ex-governador de Ceará. Sabemos todos dessas dificuldades, dessas questões todas. Mas o fato concreto é que esta produtividade, que condições piores, o Brasil de uma renda per capita menor lá atrás, era 50% do americano, hoje é 25%. Então, nós temos que enfrentar, de fato, esta agenda. Esta, sim, é uma agenda fundamental para que o Brasil possa, de fato, adquirir condições de vida todas. Porque o Paul Krugman dizia que, de fato, produtividade não é tudo. Não é verdade. Agora, a longo prazo, dizia ele, produtividade é quase tudo. Então, este é o ponto fundamental. E aí existe uma série de reformas fundamentais em que o Brasil precisa enfrentar. Então, nós precisamos sair, de fato, dessa discussão polarizada, de curto prazo e etc., e entrar, de fato, numa agenda de produtividade de longo prazo no Brasil. E precisamos simplificar. Eu vou dar um exemplo. Muitos vão estar voltando ao país. Muitos vão chegar lá e abrir uma empresa. Normal.
startup, alguma coisa assim. Ou outros lá no interior, você vai abrir lá uma padaria, que também é uma startup, né? Então, qual é a questão fundamental? Antes de abrir a empresa, você vai descobrir que você precisa registrar a empresa. É na junta comercial, no corpo de bombeiro, é no cartório, é isso, aquilo. O tempo médio de papel, de burocracia para se registrar uma empresa no Brasil chegou, a cálculo do Banco Mundial, 2016, a 101 dias. É recorde mundial isso, papel. Então, isso aí tem que baixar, e pode ser baixado de uma forma dramática. Isso é um exemplo. Tem tempo para pagar imposto, o tempo que se gasta preenchendo papel, tem toda uma série de coisas que precisam se fazer para que o brasileiro possa, trabalhando o mesmo número de horas, produzir mais. Então, o que eu acho que, de fato, nós temos que olhar para frente no Brasil é o seguinte: muito bem, tem essa questão política toda, essa discussão toda que nós entramos, muito bem, processo de escolha, como é que foi, como é que não foi, ótimo, governo, discutir, etc. É normal isso, é parte do debate político, é legítimo e é parte essencial da democracia. Muito bem. Agora, dito isso, nós temos que introduzir cada vez mais no país esta agenda de aumentar a produtividade e ter cada vez mais condições de que um brasileiro possa, trabalhando no mesmo número de horas, produzir mais e melhor. Além das questões de desigualdade, também e aí entra num tema caro aqui aos governadores, ex-governadores, que é a questão da educação, que começa na educação básica e etc., que é fundamental. Quer dizer, um dos maiores problemas da produtividade brasileira é exatamente a educação, isto é, com exceções, né? Eu sei disso, mas o fato é que o Brasil, o número de estudantes na escola tem aumentado muito nas últimas décadas. O número de anos que cada estudante passa na escola também tem aumentado bastante nas últimas décadas. No entanto, a qualidade do ensino, isto é, o desempenho dessas pessoas saindo da escola para entrar no mercado de trabalho, segundo medidas internacionais, como média nacional, está caindo. Então, caiu bastante. Então, nós temos que inverter. E aí é o segredo da Coreia, é o segredo dos países asiáticos em geral, a própria China, além de muitas outras coisas, da Índia, com uma abordagem um pouco diferente, quer dizer, que fizeram para reverter. Em resumo, nós precisamos aqui olhar a questão fundamental do país, que é, independentemente de quem é o poder que está no turno, quem é o presidente, quem são os governadores, quem foi eleito para o Congresso, não foi, o que nós temos que discutir é o seguinte: o que o país está fazendo de longo prazo, o que todos nós podemos fazer para reverter esta queda de produtividade e aumentar, porque isso é que vai fazer a renda média dos brasileiros aumentar. E isso é que vai definir cada vez mais o padrão de vida, o padrão de renda da população brasileira. Cada vez mais nós temos que sair da discussão apaixonante, né, das questões todas de disputa, de política, disso, daquilo, e discutir o essencial, né? E nós vamos ver aqui que existe, na gestão de cada um aqui, teve questões essenciais que foram endereçadas. E é isso que eu acho que é o foco e o centro da discussão. Eu quero que os senhores sejam um pouco mais breves. Eu sei que vocês estão descontando dos debates, mas porque tem muita pergunta aqui. Não, porque tem muita pergunta e eu não vou conseguir fazer todas as perguntas de diferentes temas. O governador quer falar um pouco sobre a reforma da Previdência. Vou tentar pegar um gancho aqui breve, sem ficar descontando, porque no debate falava pouco e te cortar. Não dá. Tem que ser mais breve. Governador, o senhor quer falar um pouco da reforma, disso dela ser mais enxuta, mas queria pegar o gancho de que o senhor falou de velha nova política, esteve com o presidente Bolsonaro nesta semana, assim como outros partidos ali do chamado Centrão, o PSDB foi também, e discutiram esse tamanho da reforma da Previdência. E também queria ouvir o senhor sobre a relação do presidente com o que ele chama de velha política, que seriam os partidos que a gente conhece, e a relação para aprovar essas medidas ou qualquer outra medida, até da pauta
de comportamento progressista, que depois eu vou chegar. Calma. Aí, primeiro o governador. Olha, há um princípio em medicina que diz: sublata causa, toritur effector. Suprima a causa, que o efeito cessa. Há uma crise política. O sistema eleitoral brasileiro esgotou. Quer dizer, na realidade, o Supremo Tribunal Federal errou 2 vezes. Errou quando derrubou a cláusula de barreira. Grave. E errou quando disse: quando você cria um partido novo, você tem portabilidade. Então você carrega o tempo de televisão e carrega o dinheiro do fundo partidário. Ora, ninguém se elegeu só com seus votos. Você se elegeu com seus votos, a maioria, e com os votos de quem perdeu. É evidente que o partido, nós precisamos valorizar instituições. Um dos problemas do Brasil é que os partidos todos se enfraqueceram, estão artificiais, totalmente artificiais. Então eu diria que a reforma do sistema eleitoral, a reforma política é necessária. Em relação à reforma da Previdência, eu acho que tem que ter 2 focos. Um foco fiscal, está evidente, 350 bilhões de déficit anual, mais de 5% do PIB, é evidente que é insustentável. E a mudança demográfica maravilhosa. Nós vivíamos na década de 40, 45 anos de idade. Essa era a expectativa de vida média no Brasil. Isso mudou totalmente. E de outro lado, a questão da justiça social. Você tem 2 modelos. O modelo distribuidor de renda, que é o INSS, Regime Geral de Previdência. 70% ganha um salário. A média é R$ 1.391. E eu que estou no teto, comecei a trabalhar com 20 anos, aposentei com 64, única aposentadoria que eu tenho, ganho R$5.000. Esse é o teto, não tem nenhuma outra. E você tem um regime, o Paulo Tafner fez um estudo que o déficit da Previdência do regime geral é de R$ 4.600 per capita ano. 4.600. Dos servidores federais é R$ 65.000 per capita ano. E dos militares é R$ 125.000 per capita ano. Você vai fazer uma reforma só em cima do trabalhador pobre, do INSS, e deixa o setor público separado? Pode. Então precisa ter 2 focos. Um foco fiscal, que é evidente, o país não pode continuar com um déficit desse tamanho. De outro lado, com um foco na justiça social. O Brasil é um país muito desigual. Nós precisamos ter um foco na justiça social, não deixar ter privilégios. E concordo com o Ciro no que ele colocou, de que está cheio de jabuti. A proposta é muito longa, devia ser mais singela, mais simples, mais objetiva, como, por exemplo, você derrubar a chamada PEC da Bengala, que alguns chamam de PEC da sabedoria, né? Ou seja, você poder com lei e não com emenda, com mudança constitucional. Eu sou favorável a desconstitucionalizar processos no mundo rápido, que muda muito rápido, mas não direitos. Direitos precisam ser discutidos e debatidos. E aqui fui favorável e sou favorável à reforma trabalhista. O grande problema do mundo é emprego e renda, porque a tecnologia desemprega, a agricultura mecaniza tudo. São Paulo você viaja, cana, não tem uma casa. A indústria automação, até serviços. Teve um congresso aqui em Chicago de radiologia, de imagem. Um robô, inteligência artificial, lê a tomografia computadorizada de tórax, descreve toda a tomografia, faz o diagnóstico e o tratamento. Não precisa uma pessoa, tudo inteligência artificial. Então, o grande desafio do mundo moderno é emprego e renda. Nós temos uma cultura no Brasil cartorial. Muitos vão lembrar que era obrigatório ter uma caixinha de primeiros socorros no carro. Tiraram dinheiro de todo mundo, muita gente ficou rica, depois não precisa mais. Extintor. Nenhum lugar do mundo exige extintor em carro. É metrô, trem, ônibus. No Brasil inventaram extintor, cartório, para tirar dinheiro. Depois vamos trocar o extintor. A briografia irradia o tórax de todo mundo.
prejudica a saúde das pessoas para poder ter carteira. É um cartório, 17 mil sindicatos, 5 mil patronais, 5 mil de empregadores. Não é possível um negócio desse. Então a reforma trabalhista ela foi necessária, como a reforma da Previdência, com foco na questão fiscal e na questão de justiça social, ela é necessária. O nosso tempo é o tempo da mudança e da velocidade da mudança. Nós temos que andar rápido. Sobre São Paulo, o Ciro é meu conterrâneo paulista, de Pindamonhangaba. Nascemos na mesma Santa Casa, onde eu, aliás, trabalhei por muitos anos como médico. E com o mesmo médico, que foi um ex... Dr. Caio Gomes Figueiredo. Cortou o cordão umbilical nosso lá. Mais uma observação. A renegociação da dívida... Me permita aqui fazer um reconhecimento ao presidente Fernando Henrique. O presidente Itamar Franco, que era uma figura maravilhosa, eu era admirador dele, teve N ministros que não deram certo. Aí, o que faz? Teve que demitir o outro. Foi buscar o Fernando Henrique, era um sociólogo. Qual foi o mérito do Fernando Henrique? Se montar uma boa equipe. Hoje o importante é montar a equipe. Escolher bem as pessoas. Então, André Lara Rezende, Edmar Baixa, Pércio Arida, Zé Roberto Mendonça de Barros, montou uma belíssima equipe e fez o real, estabilizou a moeda. Então, o Brasil, que não sabia combater a inflação, aprendeu. Aliás, o Ciro o sucedeu, porque depois do Fernando Henrique veio o Recupero, um grande brasileiro, o embaixador Rubens Recupero, e o Ciro Gomes, que foi convocado do Ceará para assumir o Ministério da Fazenda. E depois a lei de responsabilidade fiscal, porque você vivia nesse populismo, né, de gastação de dinheiro. E aí São Paulo é um exemplo, uma homenagem aqui ao Mário Covas, que foi meu professor, engenheiro politécnico, colega do Dr. Meirelles, que dizia: a salvação do governo são os engenheiros. Ele dizia: governador, é verdade, mas se a coisa complicar, chame o médico. Né? Mas o fato é que, quando foi feita a renegociação da dívida, para todo mundo falou: esse ano, até o fim do ano, ninguém precisa pagar, porque a crise despencou. Quando cai 3,5% o PIB, a arrecadação cai 5%. Ela maximiza para baixo e maximiza para cima. Só São Paulo não teve, só São Paulo. Porque foi estabelecido um teto de 500 milhões, que só pegava São Paulo. Então, nós pagávamos 1,3 bilhão por mês, pagamos todo mês 800 milhões. O único estado que não teve 100% da dívida foi o estado de São Paulo, porque mesmo Minas Gerais, Rio de Janeiro, estavam abaixo de 500 milhões de reais. Aliás, uma boa briga, no bom sentido, que tive com o Dr. Meirelles, que era o ministro da Fazenda naquela época. Mas trazer uma mensagem aqui de otimismo. Eu acho que o governo está aí, improvisado, heterogêneo, com uma pauta... Você é um cavalheiro. Uma pauta equivocada, né? Uma agenda que eu diria antiquíssima, né? Já que está essa coisa de novo e velho, né? Aliás, vocês que são jovens, me permitam aqui, encerrando essa breve colocação, definir quem é idoso. 60? 65? Não. É quem tem pelo menos 10 anos a mais do que nós. Então, para quem tem 30, 40 é um tiozinho, né? Quando ele chegar nos 40 é 50, 50 é 60, 70 é 70, enfim, não existe isso. O que existe é a boa política e a má política. E a boa política é saber ouvir. Saber ouvir é diálogo. Santo Agostinho dizia: prefiro os que me criticam aos que me adulam, porque me corrompem. Os que me criticam me corrigem, os que adulam me corrompem. O problema do governo hoje no Brasil é a intolerância. Tolerância crítica, postura sectária, maniqueísta. É o PT, só que de ponta cabeça, invertido. Mas não pode.
Quer dizer, a democracia, a boa política pressupõe a pluralidade, o respeito à oposição, e a construção de maioria para governar. O fato está aí, são 22 partidos na Câmara e 16 no Senado. Mas trazer uma palavra aqui de confiança, lembrando aqui, homenageando o nosso querido André Franco Montoro, que dizia: o futuro começa hoje. Ele se chama juventude. Nós precisamos de vocês, jovens, aí a participarem. Obrigada, governador. Eu vou pegar o gancho do governador, vou passar para o senhor, sobre a pauta ideológica, sobre o ministro da Educação. Essa semana o ministro da Educação deu uma entrevista falando que poderia mudar ali os livros didáticos para recontar a história do golpe. Hoje o presidente Bolsonaro disse que ele pode sair na próxima semana, que não se sabe se ele fica ou se ele vai. Um pouco do que já aconteceu com outro ministro do governo também me lembrou isso, Ciro, porque naquele caso do ministro Bebiano, também ninguém sabia se ficava ou se saía. E aí, dentro desse combo todo de pauta ideológica, eu queria que o senhor falasse sobre qual o papel dos filhos do presidente no governo, como o senhor vê a pauta da educação no governo Bolsonaro, como isso pode atrapalhar o futuro, isso que o governador falou, e também, o que mais você quiser falar, que eles me atrapalharam. Eu um dia ainda vou conseguir ser cordial assim. Um dia, isso é uma virtude extraordinária. Ele disse coisas absolutamente sérias, com as quais eu tenho absoluta afinidade, e ele disse de um jeito doce, né? E eu não consigo, portanto não vou ser de novo. Veja, eu tenho para mim que esse conjunto de disparates tem sido adredemente manipulados para nos distrair, aos brasileiros. E, assim, todo mundo acha que é uma certa paranoia e tal, mas eu conheço o ramo, tenho quase 40 anos de vida pública. A vida inteira, né, cuidando dessas coisas e tal. E eu nunca vi alguém, no dia seguinte de ser eleito, não descer do palanque e fazer um esforço para... Pronto, acabou a briga, chega todo mundo aqui, vamos conversar, o que é que a gente pode fazer? Porque a eleição é natural que você, né, vai para o máximo de desagregação. E se é presidente do Brasil, nessa conjuntura e com essa complexidade, o tamanho do problema, vocês não têm ideia. Nós estamos aqui fragmentando as coisas. Eu tenho várias percepções diferentes, primiciais, de análise das coisas. Mas veja um homem desse, né? Quanto serviço prestou ao Brasil, candidato a presidente da República, experiente, vivido, administrador privado de sucesso, com a passagem extraordinária do Banco Central, né, do Brasil. O ministro está fazendo, não foi nem tanto, porque estava muito limitado ali, não teve tantas oportunidades. Não por ele continua a mesma figura. E o Brasil optou por um idiota. Vai desculpar. Assim, não é idiota como palavrão, é idiota como está nos dicionários. Sabe, uma pessoa com incapacidade de pensar em abstrato, de raciocinar e tal. Então, ele assume e ele não desce do palanque. E eu não vou entrar nesse jogo de distração. Se vocês olharem, olha, nós tivemos 2 ou 3 dias de distração sobre a cor, isso depois da eleição, estou falando do governo, sobre a cor da roupa dos meninos e das meninas. Nós tivemos não sei quanto tempo de distração com relação às coincidências, né, do Queiroz. Queiroz tem 10 homicídios no lombo, era chefe de gabinete do filho no 02, Enfim, o alucinado que acabou de chamar o Hamas para a briga. E que é presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado Federal da República Federativa do Brasil. Por onde passa por primeiro os tratados e convenções internacionais do país. Tá certo? Então, isso tudo aqui não pode ser burrice. Isso tudo junto. Aí, em 1964, para ser comemorado, os generais que eu conheço, com quem você deve ter tido a mesma impressão, estão horrorizados. Porra, para que isso? Para eles, né? Porque eles querem que isso seja esquecido.
para eles. O ideal, porque toda vida que lembra, como o Bolsonaro fez, vocês devem ter visto, a internet foi entulhada de fotografia do Herzog pendurado, de mulheres que foram serviciadas e não sei o quê, e testemunhos de crianças que foram... O diabo, os militares brasileiros, isso tem 55 anos. Será que é por acaso? O que estava acontecendo na prática? O desemprego aumentou, já na constância do governo Bolsonaro. Não tem perspectiva de a economia crescer, e se está o mercado, que o Meirelles de vez em quando dá um valor danado e tal, é a coisa mais cega que pode existir. Começa o ano dizendo que o país vai crescer 3 pontos. Não tem perigo do Brasil crescer. Dos anos 80 para cá, o Brasil cresce 2 pontos em média. Vamos ter clareza, vamos dar uma distânciazinha do objeto observado. Do ano 80 para hoje, o Brasil cresce 2,2% em média. E a população cresce 1,7% em média, no mesmo período. Se fosse justa a distribuição de renda no Brasil, nós estaríamos parados. Mas nós, no Brasil, chegamos ao paroxismo em que 5 brasileiros concentram a renda equivalente dos 100 milhões de brasileiros mais pobres. E por que um homem experimentado como o Meirelles fica assim? Uma coisa exótica, uma recessão profunda, a maior da história do Brasil, as coisas tudo, o desemprego alopra para 14 milhões de pessoas e aparece uma coisa como a inflação. Ora, isso está na nossa cara, é que os preços brasileiros são indexados ao câmbio. Vai olhar o que aconteceu com a taxa de câmbio ao longo desse tempo e você vai entender. A Dilma, quando tomou posse, a taxa de câmbio estava 1,75 a valor constante. Quando ela foi derrubada, a taxa de câmbio estava 4,30 a valor constante. Se o Lula aumentou em 4 vezes a capacidade de consumo do povo brasileiro em termos relativos, a Dilma diminuiu pela metade. Por isso, e o Fernando Henrique lá atrás é o mesmo filme. O real aconteceu, foi um truque bem intencionado, tecnicamente muito bem feito, mas era um truque. Qual era o truque? Percebemos finalmente que congelar preço, tabelar preço não funciona e que existe um preço relativo, que se eu mexer com ele e eu posso fazê-lo de forma suja e clandestina, eu controlo os outros todos, a taxa de câmbio. Compreende? Aí nós lançamos o real a 1 por 1 por decreto. A taxa nominal brasileira de câmbio, quando o real foi lançado pelo Fernando Henrique, e eu sei que os técnicos todos eram todos contra o plano. Noites tenebrosas de discussão, por isso que eu virei ministro. Os técnicos todos, olha, não há a menor condição. Se lançar o plano sem antecedência das reformas, diziam eles, André, Pécio, Baixa, Bracha, Bresser, todos eles, vai ser a maior hiperinflação do mundo. Porque a premissa era, qual? Nós vamos lançar uma moeda nova, conversível ao par com o dólar, e quem duvidar venha buscar que nós resolvemos. Para isso, nós botamos a taxa de juros lá no planeta Marte, que tinha a tarefa preventiva de prevenir explosão de demanda agregada, que no Brasil não funciona como os manuais de economia. Por quê? Porque ninguém sabe o que é picar 12 vezes sem juros, ninguém sabe o que é Casa Bahia, ninguém sabe o que é, sabe, o Ricardo Eletro, ninguém sabe. Tenta comprar aqui nos Estados Unidos com cartão de crédito e mandar repartir em 6 vezes. Vocês já viram isso? Alguma vez? Sabe quanto é o juro no Brasil? Do Visa, uma bandeira americana, do Mastercard, uma bandeira americana, do American Express? 486% ao ano. Sabe quanto é no Brasil, aqui nos Estados Unidos? 8%. Isso tudo é regulatório. Isso tudo é regulatório. O Brasil concentrou, ao longo dos governos Fernando Henrique e Lula, sociais-democratas, sociais-liberais, queiram classificar como for, autorreferir de esquerda, não há precedente na história do capitalismo. 5 bancos concentram 87% de todas as transações financeiras e operam como cartel, como oligopólio. Ciro, mas espera aí. Qual, na opinião do senhor, é a pauta prioritária do governo? Veja bem, o Brasil... Se o Brasil quiser sair dessa encalacrada, se nós não crescermos, eu vou terminar, 5,7% este ano e o ano que vem, o que é absolutamente provável que não acontecerá, nem remotamente, nós teremos a pior década em 120 anos. Esta solucionática, como dizia o Dada Maravilha, está errada. A compreensão do problema, tudo essas caricaturas tem que ser resolvido. O sistema tributário estúpido, burocracias horrorosas, etc. Mas um problema brasileiro fiscal, por exemplo, está interditado o debate no Brasil. Se nós introduzíssemos, conforme as melhores práticas internacionais, com exceção do Brasil e da Estônia, um tributo sobre lucros e dividendos, a gente arrecadava 70 bilhões de reais no ano.
Todos os países do mundo fazem, menos o Brasil e a Estônia. Eu, ministro da Fazenda, com Itamar, cobrava. Fernando Henrique revogou e anos de governo petista mantiveram essa excrescência do sistema tributário brasileiro. Então, eu criei uma alíquota mais progressiva de 35% para as grandes rendas, no imposto de renda. Aqui nos Estados Unidos é muito mais alta, para poder diminuir para baixo. No Brasil, porque a tabela de desconto do imposto de renda está congelada, nós estamos cobrando imposto de renda de quem ganha R$2.000. E quem ganha super executivo, faz um tipo de contrato, pessoa jurídica, tudo fraude. O William Bonner, não é culpa dele, a lei é assim. O William Bonner, todo mundo sabe que é funcionário da Rede Globo. Pois bem, é uma empresa que recebe o salário do William Bonner. Aí todo mundo que é assalariado no Brasil paga 27,5, o William Bonner paga 15. Quer resolver o problema? Vamos falar sério. Aí vai fazer o quê em cima? O Brasil tem 386 bilhões de reais anuais de renúncia fiscal. Anotaram aí? 20% disso, junto com o imposto sobre lucros e dividendos, zera o déficit primário. Isso é praticável em um ano. Um ano. Por isso que eu evitei, de propósito, não falar tanto sobre os filhos, que é a pergunta. São um bando de deslumbrado. Não, do são um MEC, bando de deslumbrado, filho de um despreparado, de um traidor da pátria, que está entregando o Brasil sem nada. Como é que pode? Vem nos Estados Unidos, bota um general brasileiro no vice-comando do Exército Sul dos Estados Unidos. Vem nos Estados Unidos e aceita, sem contrapartida nenhuma, que os americanos controlem um pedaço do território brasileiro, numa área sensível, que tem potenciais extraordinários para o Brasil, se nós desenvolvermos uma tecnologia própria de lançamento de satélite, à base de Alcântara. Vem nos Estados Unidos e entrega uma cota de importação de trigo de 750 mil toneladas, de trigo subsidiado, que vai dizimar a triticultura brasileira, que não tem o padrão, nem a eficiência, nem o subsídio que tem os americanos. Em nome de quê? O Brasil convidado para a OTAN? Fazer o quê na OTAN? Nós estamos no Atlântico Sul, a não ser um pedacinho do Amapá, que vocês talvez não saibam, fica no hemisfério norte. Isso não é suficiente para nos meter em confusão de neocolonial no Oriente Médio. O Brasil aceitou. O Brasil, agora com essa gente, insultou a China, que está no meio de uma queda de braço pesada com os norte-americanos, sob o ponto de vista de comércio industrial, e os chineses, que não vão fazer isso muito tempo, mas vão fazer para liquidar o Bolsonaro. Isso é coisa, conjunturalmente, vão optar a opção de preferência comercial das nossas commodities para vender para os americanos, descomprimindo a briga com os americanos e dando uma lição lá embaixo no Brasil, porque eles vão voltar para o Brasil, porque eles não vão entregar aos americanos segurança alimentar para eles. E esse é o mundo. E nós temos um imbecil liderando uma das maiores nações do planeta. E a imbecilidade aqui é atenuada por esse jogo. Então, mamadeira de piroca, isso da eleição. Por favor, escutem isso aí, foi o candidato a presidente, ele entregou na mão do Bonner, e a Rede Globo não fez uma investigação e ainda não denunciou, uma cartilha do kit gay. É mentira aquilo. Cadê a portaria? Cadê o decreto que revogou o kit gay? Se existia. Era mentira. Aquilo foi mentira no horário nobre da Globo, no Jornal Nacional, se considerando tutores da nação, não fizeram uma rapidíssima investigação para dizer no dia seguinte, foi apresentado aqui como kit gay fora uma cartilha que não existe. É mentira, brasileiros. Não foi por quê? Porque convinha ao mundo conservador brasileiro derrotar as possibilidades que havia, poucas que havia, de contestação real das estruturas podres do Brasil. E esses filhos são um sintoma. Sintoma de deslumbramento, sintomas de um presidente absolutamente despreparado e com uma vocação entreguista que está sendo, por omissão pelo menos, mas há muita ação, está sendo coadjuvada por 8 ministros generais. Segunda-feira vai assumir provavelmente o 9º. Isso é mais ministro militar do que o Geisel, o Figueiredo e o Médici. E eles estão aí calados. Entregaram a Embraer. Sabe quanto foi o negócio da Embraer? 5 bilhões de reais. Sabe quanto foi a venda do prédio, do hotel, não foi só o prédio, do Copacabana Palace? 4 bilhões e 700 milhões de reais. Estão saqueando o nosso país. Estão esquartejando e vendendo no pré-sal. A Noruega mandou um estatal comprar o campo de Carcará no Brasil, saiu por $1,35 o barril. Deixa eu passar para o... Estou terminando. E o erro de diagnóstico conduz a terapêuticas equivocadas.
o Brasil ou recelebra a ideia de projeto nacional, que a ideologia neoliberal abomina, ou não vai construir poupança elevada, produtividade, com 50% da economia na informalidade, não é possível. E pode fazer, nós já fizemos. No Ceará, você abre uma empresa em 4 dias. Abre-se uma empresa no Ceará em 4 dias. Melhora bastante. Essas caricaturas têm que ser limpas, nós estamos de acordo. Mas o problema brasileiro não é esse. O problema brasileiro é nosso buraco estratégico nas contas correntes, que na hora que a gente cresce 2 pontos, aparece um buraco enorme na conta corrente. Esse buraco é precificado na desvalorização do câmbio, que passa imediatamente para a inflação, e a gente atira com taxa de juros que não tem efeito nenhum sobre este fenômeno. Isso está sendo dogma de fé e nós não podemos pôr discussão. Esquerda, direita, todo mundo repete a mesma prática. A gente está quase chegando ao fim aqui. E tem várias perguntas nesse sentido. Eu vou resumir pela pergunta da deputada Tabata Amaral, que está aqui na plateia, se a democracia brasileira está ameaçada. A Tabata está aí? Conheço essa jovem deputada. Essa aí é um símbolo de que o Brasil tem jeito. Ali, ó, está ali no fundo. Só que tem várias perguntas nesse sentido. É um exemplo eloquente de que o Brasil tem jeito e está na mão de vocês. Tem várias perguntas nesse sentido, se existe alguma possibilidade na avaliação dos senhores de alguma ruptura institucional. Então, resumindo a pergunta dela, a democracia brasileira está ameaçada? Caso sim, qual o papel de vocês na defesa da nossa democracia nos próximos anos? Ministro. Antes de mais nada, André, eu tenho uma pergunta para você. Não. Qual é o tempo? Porque... 10 minutos. 10 minutos, ministro. Eu agora para os que 3. vi, viu? Então, assim... Vai me desculpar que eu agora que vi que tem uma placa ali. Divisão. E só aparece o 1 para mim. Estou com problema de ele teve esse problema. O senhor tem 3 minutos. Bolso, o senhor tem 3 minutos, um pouco mais. Se não, pode ceder, porque já vimos aqui, né? Então... Pode ir. Pois bem, o Brasil tem uma história de últimas décadas de fortalecimento grande das instituições brasileiras. Nós temos aí, desde todas essas questões de apurações de Lava Jato, de toda essa questão de luta contra a corrupção, pode-se discordar ali, discordar daqui, mas o fato concreto é que isso mostra uma independência judiciária. Você tem um sistema jurídico independente, você tem um Ministério Público independente, pode discordar aqui, pode discordar ali, como é normal isso. Às vezes o juiz discorda do promotor e vice-versa. É normal. Agora, o importante é que são instituições que funcionam livremente. O Brasil tem tido eleições regulares desde o fim do regime militar, em 85, e que é uma série bastante sólida, considerando-se a história anterior do Brasil. E o mais importante é algo, inclusive, que foi aqui mencionado agora, que é essa questão de como reagem, inclusive, os próprios militares mais importantes, etc., a qualquer referência a uma quebra institucional. Isto mostra muito bem a solidez, inclusive nas Forças Armadas, da democracia brasileira. Quer dizer, hoje em dia nós temos um país em que funcionam as instituições, quer dizer, funciona o judiciário, funciona o legislativo, independentemente de discussão, e nós podemos aqui falar de temas apaixonantes, etc., criticando pessoas, com razão ou sem razão, não interessa. O que eu quero dizer é o seguinte: a essência da sua pergunta, independente de não ser uma questão emocionante, de despertar paixões, etc., mas o fato concreto é que as instituições estão funcionando, sim, no Brasil. E eu acho que compete, sim, a nós exercermos um papel. Quando eu digo a nós, não só os 3 que estamos aqui, cada um
estamos aqui, cada um no seu lugar, você representando aqui todos os jornalistas, todos aqueles que estão na plateia representando o futuro do país, a juventude que está aqui fora estudando, que vai voltar ao Brasil, a deputada presente, tudo isso. Quer dizer, essa discussão toda mostra a força das instituições brasileiras. Hoje, a própria menção à quebra institucional passada e a reação a isso mostra claramente a força da instituição no país. Então, eu acredito que a democracia brasileira está cada vez saindo mais fortalecida. Eu acredito, sim, que, no entanto, a democracia é um trabalho de todo dia. Isso não é algo que nós podemos descansar e dizer cada um vai para casa, esquece, não fala mais no assunto. Não. Eu acho que compete a cada um aqui estar atento a isso, porque nós temos que trabalhar para reforçar as instituições e ter uma noção de senso crítico. Quer dizer, existe um líder, né, que o Winston Churchill dizia, que eu acho que é uma frase que nesse aspecto se aplica, que ele dizia algo na linha do que a democracia é o pior regime, com exceção de todos os outros. Quer dizer, então, é exatamente esta a expressão. Que há problemas, etc., de execução, porque são seres humanos, né? E, portanto, tem toda essa questão no Brasil. Não podemos aqui discutir e apontar falhas e problemas e absurdos, tudo isso é verdade. Mas não nos iludamos, e isso eu acho que essa ilusão já passou no Brasil, de que botar isso debaixo do tapete iria resolver o problema. Eu acho que não. O problema, quando existe, é melhor que seja discutido, por mais desagradável que seja ser discutido. Portanto, eu acredito muito que todos nós aqui trabalhando juntos, independentemente da discordância que temos, né, eu acho fundamental de que o importante é que estamos aqui debatendo livremente, você também, e no Brasil estão debatendo livremente. Então, isso é importante. E cada vez mais, eu acredito, sim, no futuro de um país que pode debater, que pode crescer e que pode aprender com seus próprios erros também, e também, muito importante, com os acertos. Porque houve. Não adianta desqualificar tudo, porque uma das formas de fazer com que muitas vezes o erro persista está tudo errado. Tudo errado significa que não tem nada certo. Se não tem nada certo, também tanto faz. Eu acho que não. Eu acho que nós temos que ter discernimento para mostrar, na opinião de cada um, porque nós podemos discordar e muita coisa não é importante. O importante é que as discussões sejam claras e que acreditem. Em resumo, para evitar digredir e falar sobre muitos temas aqui que podem apaixonar, mas que, na realidade, fogem da essência da sua pergunta. Eu acho que a instituição brasileira, ou as instituições do Brasil, estão cada vez mais fortes. Isso significa que eu acredito, sim, na democracia no Brasil. E o senhor, governador? Opinião do governador? Eu não vejo nenhum risco de natureza institucional. Temos eleição, governo legitimado aí pelo voto. O que precisa agora é não perder esses 4 anos. Regime, eu sou parlamentarista. O meu partido tem a defesa do parlamentarismo, aliás, um dos poucos partidos no seu programa. O parlamentarismo dá estabilidade ao que deve ser estável, que é o chefe de Estado. E instabilidade é o que deve ser instável, que é chefe de governo. Perdeu a confiança, você troca. E tem um governo mais técnico. Só que isso foi superado, houve um plebiscito. Nós temos o presidencialismo. O presidencialismo é mandato. Tem 4 anos, só pode sair por impeachment. Então, o que precisa é o país não perder, e não perder ainda este bom momento da economia mundial, que até já foi melhor. Já foi melhor, já perdemos aí alguns anos, hoje você já tem a economia é cíclica, né? Então, o ciclo de crescimento econômico forte da economia mundial já começa a dar sinais de reduzir.
o Brasil tem que ter uma agenda de competitividade para poder aumentar o seu comércio exterior, fazer acordos comerciais. Me preocupa que foi colocado a questão do Brasil para se propor a entrar na OCDE, abrir mão de países em desenvolvimento. Quer dizer, você, por uma hipótese que leva anos, já perde uma condição importante em termos de tarifa, de prazo, de tudo. A Coreia entrou, o Chile entrou e o México entrou sem abrir mão da questão de países em desenvolvimento. Quer dizer, você perde vantagem e perde a perspectiva também de outros mercados. A questão do comércio exterior é absolutamente relevante. E uma agenda de competitividade que passa pelas reformas, por uma série de medidas internas, educação de qualidade, ensino técnico, tecnológico. Mas eu insistiria na questão política. O modelo nosso de sistema eleitoral, a mim me parece equivocado. Quer dizer, os Estados Unidos, o mandato de um deputado é 2 anos. 2, não é 4, é 2. E ninguém reclama. Nem o eleitor, nem o deputado. Voto distrital. Pode ter o distrital misto. Agora, voto proporcional, imagine em Minas Gerais. Um deputado fazer campanha em mais de 800 municípios. São Paulo, maior que a Argentina, 45 milhões de pessoas. Como é que o deputado... Então, beneficia quem? Quem está na telinha, quem está na mídia. Tiririca, Celso Russomano, era Clodovil, tem que estar na telinha. Ou corporações, os 3 Bs, boi, Bíblia e bala. São corporações grandes. Quer dizer, aí falta o quê? Falta, e o Bolsonaro ainda, na minha avaliação, errou na medida em que privilegiou a conversa com temática, com bancadas temáticas, que é evidente estão lá para defender aquele tema, aquela corporação, que muitas vezes conflita com o interesse coletivo, com o abraço coletivo, com o interesse coletivo da nação. O Brasil foi tomado pelo corporativismo estatal e também privado, para os amigos do rei. No país de juros maior do mundo, você fazia benefícios para quem era amigo do rei. Enfim, um conjunto de reformas importantes, e eu destaquei aqui no começo a questão do custo do dinheiro, reforma do sistema bancário, a questão tributária, simplificar o modelo tributário, tributação sobre dividendos, reduzir imposto da pessoa jurídica, lá os Estados Unidos fez isso. A questão de logística num país desse tamanho, eu percorri lá na campanha a BR-163, do porto de Miritituba a Santarém de carro. Ele é intransitável, quer dizer, inacreditável você poder melhorar muito a logística, reduzir custos e também desburocratizar, simplificar. Mas eu não sou catastrofista, eu não vejo nenhum risco aí de natureza institucional. Eu acho que a gente precisa estar muito com pontes aí, diálogo, conversa, para não perder esse primeiro ano em reformas importantes. O primeiro ano é fundamental, ainda mais quando se trata de emenda constitucional, que é a maioria qualificada. Eu vou passar para o Ciro, mas levanta. Você levantou só para... Entendeu, né? Sim, entendi bem. Houveram levantadas outras vezes, eu costumo ser disciplinado. Mas, deixa eu dizer, o PT introduziu no imaginário brasileiro, no segundo turno, essa história de ameaça à democracia. Como se democracia só valesse para eles ganharem. E isso ainda está na cabeça de muitos brasileiros. Isso é puro terrorismo, não há a menor justificativa para trás. As péssimas práticas eleitorais do Bolsonaro foram rigorosamente as mesmas péssimas práticas do PT, de pagar impulsionamento clandestino na internet. Agora mesmo o Haddad foi multado em R$176 mil, porque ficou flagrada, demonstrada e tal, essa mesma prática. Portanto, não vejo como o Alckmin, como o Meirelles, nenhum risco à democracia brasileira, sob o ponto de vista do desenho institucional.
Vale a pena, entretanto, para concluir a minha resposta, que a gente lembre da nossa própria história, porque quem não a conhece está condenado a repeti-la na primeira vez como farsa, na segunda como tragédia. E nós já estamos na 8ª. Então, não sei qual é a tragédia. Então, repare, a história brasileira não é uma história pacífica nem democrática. A história brasileira é uma história violenta, autoritária e não democrática. É só o período mais longo que nós tivemos de estabilidade deu-se, e eu não tenho nenhuma vocação monarquista, apenas é um reconhecimento histórico, com Pedro II, que era um brasileiro extraordinariamente valoroso e durou 60 anos. Havia ali um exotismo, que era o poder moderador, mas era um parlamentarismo, que eu também sou por convicção, mas acho que isso está superado por 2 plebiscitos que o povo brasileiro votou contra. Eu acho que isso vira até cláusula pétrea, o que é lamentável, porque o presidencialismo à brasileira é uma lógica de impasse. Entretanto, a qualidade da democracia brasileira está se deteriorando. É um fenômeno global. Se vocês imaginarem a estupidez imanente, a decisão de uma maioria manipulada por essas fake news, etc., que tirou a Grã-Bretanha da Europa, da zona do euro, isso é um debate que está colocado. Quer dizer, o sistema representativo, a democracia representativa, por exemplo, a Itália está sem governo titular há quase uma década. A Espanha está sem governo titular há muito tempo, porque o sistema representativo, a democracia burguesa representativa, tal como a conhecemos, em tempos de internet, está sob risco. E no Brasil, o vácuo de poder, que foi a deterioração da presidência da República, que tem um papel relevante, como na chefia de Estado, que no caso sempre foi confundida, mas é um outro papel, permitiu o avanço patológico de algumas instituições, porque o poder não se compraz com o vácuo. E as especializações do poder, está lá em Montesquieu, no espírito das leis, quando propõe essa divisão das tarefas, o poder político é uno. O que aconteceu? Colapsou a presidência da República na desmoralização, especialmente agudizada no período Dilma, agravada no período Michel Temer pela ilegitimidade intrínseca da forma como ascendeu à presidência, e nós temos uma invasão patológica, doentia, de outros órgãos para exercitar o poder real, o poder político. Por exemplo, o judiciário extrapola invariavelmente. Como é que pode o Ministério Público criar uma fundação privada e botar como lastro financeiro bilhões de reais recuperados da sua tarefa pública estatal de denunciar malfeitos? Vocês imaginam? De repente, um promotor de justiça de Nova York consegue desbaratar uma grande quadrilha e se indeniza a si próprio e cria uma fundação privada para ele administrar com dinheiro da Petrobras, e agora descobriu-se 6,8 bilhões de reais da Odebrecht. Os caras compraram a impunidade da Odebrecht para uma fundação privada que eles estão fazendo. Enquanto isso, nossa ânsia de moralização dos costumes bate palma para essa excrescência, para essa aberração. Então, a qualidade da democracia do mundo está se deteriorando, e a brasileira com esses componentes de caricatura. Esses próximos 4 anos, infelizmente, eu vaticino, não são bons anos para o Brasil. A natureza aqui é menos de um golpe, que não vejo o risco disso, e mais de confusão, secundada talvez por uma renúncia, aí já é profecia sem sustentação, mas tem muito mais cara de Jânio Quadros, despreparado, uma psicologia meio louca e tal, e um exercício de poder sem compreender nada da realidade e tal, com essas maluquices todas. Quando começar a se deslindar milícias, lavagem de dinheiro, não sei o quê, é muito provável, não é, uma troca por impunidade, por proteção, que se interrompa isso. E lá vem a tutela militar, mas dentro das instituições. Isso é a minha opinião. Está vendo? Eu consigo. Gente, muito obrigada. Queria agradecer ao ministro Meirelles, ministro Ciro, governador Geraldo Alckmin. Obrigado a todos, foi muito bom. Gente, muito obrigado. Em nome da Brasil Conference, queria dizer para vocês que há exatamente 12 horas, esse auditório estava tão cheio quanto ele está agora. A gente teve 2.500 pessoas acompanhando essa última palestra online com a gente, e chegamos a ser um dos trending topics no Twitter nessa última noite.
Queria agradecer a todo mundo pelo diálogo, tolerância, respeito, inspiração. E 2 lembranças importantes. Tragam o crachá de vocês amanhã, não esqueçam dele. Não esqueçam dos vouchers para o Keynote. E não se esqueçam que o evento não é aqui. O evento será em Harvard, no Science Center. As informações de local estão no aplicativo. A gente quer muito ter mais um dia aí cheio de diálogo e conversa com vocês. Muito obrigado.